Muito bem-vindos já a mais uma edição do Desportivo 442, lance nesta parceria. Vamos, nos próximos minutos, olhar para o essencial da informação do desporto no país, aquilo que decorreu nas últimas semanas e com a ajuda, análise e interpretação dos meus convidados para a sessão de hoje. São duas figuras muitíssimo bem entendidas na matéria do desporto. Começo por saudar e agradecer o Lourenço por estar aqui connosco. Obrigado. Obrigado. E vamos olhar para o desporto. É verdade, vamos trabalhar para o desporto. Pois é. Adão, bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Hermínio, e saudações também aqui ao meu homólogo, Lourenço Júnior, com quem também temos estado a partilhar muita informação desportiva e, acima de tudo, o conhecimento que o Lourenço tem sobre esta matéria. Exatamente, e esta semana vale partilhar o conhecimento sobre a Seleção Nacional de Futebol de Moçambique e nesta corrida de apuramento para o CAN 2021 e essa derrota, mais uma, digamos, diante da Seleção dos Camarões. Eu gostava que começássemos por aí, para avançarmos depois por outras nuances. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite e são cumprimentados os senhores telespectadores. É verdade que não foi mais uma derrota, mas não seria outra coisa de esperar. Ok. Nós não estávamos a jogar contra um pilha-galinhas qualquer, nós estávamos a jogar com uma das melhores seleções da África, estávamos a jogar com um colosso ao nível internacional. O ranking que os Camarões têm não é só em relação à África, mas em relação ao mundo inteiro. É uma seleção temida a nível mundial, portanto não foi uma derrota que desprestigia. Embora as pessoas dizem que não existem vitórias morais no futebol, mas elas existem sim, principalmente quando nós formos a ver o que foi o jogo, as nuances que o jogo nos apresentou durante os 90 minutos, principalmente pelo facto de até a última da hora, até o último minuto, nós haver muita incerteza sobre quem iria jogar. E esse era o grande dilema que nós estávamos a transportar para esse jogo. Quem iria jogar? E quando se vai para uma competição como aquela, para um jogo como aquele, aquela dimensão, e com a dimensão do adversário que é, obviamente que ter essas dúvidas é muito complicado. E complicou ainda mais porque, quando começamos o jogo, notou-se claramente que os jogadores, principalmente na primeira parte, parecendo que estavam ainda estavam a tentar enquadrar-se no que diz respeito ao infortúnio que foi acontecendo ao longo do dia e que de certa maneira transportou. Isso afetou. Quer queiramos, quer não, afetou e obviamente que há uns que são mais afetados que outros, mas em alguns momentos do jogo percebeu-se, principalmente na primeira parte, que os jogadores já não estavam ajustados. Primeiro, o conhecimento entre eles, e segundo, ajustar-se ao adversário, e terceiro, a contrariedade que foi o 11 inicial e a forma como alguns surgiram na convocatória, exatamente no dia de jogo, depois de estarem em suas casas descansados. Não fosse esse cenário, poderíamos ter um outro desempenho, digamos assim, da Seleção Nacional? Não sei, se calhar por isso mesmo é que acabou tendo um desempenho diferente para melhor. Porque os que se foram substituir, obviamente queriam mostrar de que também deviam fazer parte da convocatória, deviam fazer parte do elenco. Aliás, alguns deles já tinham passado pela Seleção Nacional em não muito tempo. Portanto, eu creio que isso também, em algum momento, também serve para que eles tenham um espírito muito mais forte, muito mais preparado, muito mais destemidos. São jogadores que apresentam-se e mostram, aproveitam as ocasiões para se afirmarem. E pareceu-me que isso é que foi a tônica do jogo em relação a esses atletas. Houve realmente uma diferença muito grande em termos de desempenho entre aqueles que são habituais e aqueles que vieram à última da hora. E parece-me que isto também marcou, de certa maneira, o jogo. Agora, o importante para mim, do meu ponto de vista, é que depois dessa convocatória, parece que o leque de opções alargou-se. O que é bom para a nossa seleção. É bom para o país porque sabe-se que a qualquer momento, qualquer um daqueles jogadores, mesmo que não integrem a equipa principal naquele momento, quando forem chamados, podem desempenhar bem. Portanto, no meio da derrota, no meio do resultado negativo, há algumas ilações boas que foram sendo tiradas e que acredito ao longo desta conversa nós vimos. Eu quero ver também aqui as ilações do Adão relativamente a esta segunda partida que Moçambique realizou
diante dos Camarões, a derrota por 2 bolas sem resposta, sem olharmos necessariamente para os números e para o resultado, mas aquilo que poderá ter sido a prestação dos Mambas, envolto, portanto, a estes condicionalismos todos que tivemos. Saudações aos meus pares e também ao estimado telespectador. De facto, o Lourenço acabou escalpelizando aqui um pouco daquilo que aconteceu na última segunda-feira, em que Moçambique acabou perdendo por 2 bolas sem resposta. Para quem não acompanhou as circunstâncias todas, para quem já vem desgastado pela má imagem por causa dos resultados pouco conseguidos, é mais uma derrota de Moçambique, mas atenção que há muitas circunstâncias que até vêm atenuar esta derrota por 2-0 diante de um colosso. Okay. A seleção dos Camarões, se olharmos para a configuração daquela equipa que veio a Maputo, a grande parte dos jogadores atuam na França, ainda há jogadores que estão na Premier League, que é simplesmente o campeonato mais competitivo do mundo. Temos jogadores que vêm da Bélgica, jogadores que vêm da Rússia, jogadores que vêm dos Emirados, portanto, jogadores que vêm da China. O leque de escolhas do selecionador dos Camarões é muito vasto. Em comparação a Moçambique, tem 2 jogadores apenas que atuam na França e depois tem praticamente uma meia dúzia de jogadores que estão em Portugal, não em clubes do primeiro plano, como são os casos de Porto, Benfica, Sporting. O Gianni Catamo é apenas um jogador que está a chegar, até porque nem jogou no jogo de Maputo. E depois temos alguns que jogam na África do Sul. E para agravar a situação da nossa seleção, há um surto que fustiga 8 jogadores que, numa primeira análise, até poderiam fazer parte da equipa inicial do selecionador, não fazendo. Grande parte deles quer acreditar que seja 7 jogadores daqueles que acabaram impedidos de jogar por causa da Covid, teriam que fazer parte da equipa. Então, isto tudo, e para agravar também o fato do timoneiro, que é o Luís Gonçalves, que a presença de um treinador habitual, aquele que tem estado a interagir melhor com os jogadores, transmite uma tranquilidade aos jogadores, em detrimento de um adjunto, que é Tiago Capaz, que toda a gente acabou conhecendo, digamos assim, praticamente no dia do próprio jogo. Aqueles que não acompanham o dia a dia da seleção nacional não conheciam o indivíduo que estava ali a orientar a seleção, mas é um indivíduo que faz parte daquele bloco técnico da seleção nacional. Então, diante destas circunstâncias todas, o Lourenço já dizia que, mesmo pela forma descrente como os jogadores entraram para o jogo, notou-se que faltava confiança. Havia ali um stress pré-competitivo que tinha que ser sacudido quando o jogo começasse, e isto tudo para jogar contra a Seleção Nacional dos Camarões. Então era muita carga para jogadores que foram tirados praticamente da cama para o jogo. O Jeitoso, por exemplo, tinha feito um jogo no dia anterior, no torneio da Solidariedade, para ter que fazer mais 90 minutos, ia jogar contra os Camarões, e depois há situações de jogadores que vão ou não vão, mas por lesões que acabaram não jogando. Ou seja, a equipa de Moçambique até nem tinha um banco composto. Pelo que se viu a forma como o treinador geriu as substituições. Entrou o Fidel e também entrou o Isaac de Carvalho, e os outros não podiam entrar, só estavam ali para fazer, passo o termo, figura de corpo presente. Então, tínhamos uma seleção muito limitada para jogar contra os Camarões, e depois, quando o jogo começou, os jogadores soltaram-se. Se tivéssemos marcado o penalti, podíamos ter tido uma equipa a se comportar de forma diferente, porque os níveis motivacionais exatamente, quando temos o penalti, toda a gente diz assim, afinal é possível, podemos marcar um golo contra esta equipa. Eu estava muito apreensivo, ou seja, toda a gente que foi ao estádio e quem viu pela televisão estava apreensivo a jogar com uma equipa daquelas, se praticamente o nosso melhor 11, praticamente, porque não era o nosso melhor 11 do Alá, perdemos por 4-1, com aquele 11 com que a equipa iria descer para o Zimpeto. Que números é que se nos esperavam num jogo contra os Camarões? Mas a equipa portou-se muito bem, se calhar nesta premissa que o Lourenço avança, de podermos ter jogadores que querem mostrar ao selecionador que podem também ter lugar, e no fim ganhamos uma equipa, ganhamos opções, até porque há jogadores que não tinham sido convocados, o caso do Cam, que foi uma surpresa para Douala, porque tivemos a impossibilidade
do Amâncio Kanhembe se juntar à equipa, porque também andou lesionado, então à última hora teve que se repescar o Camo, que acabou mostrando que, afinal de contas, nesta equipa tem um lugar. Luiz Mixon era um jogador que não era habitual nas escolhas, não entrava no 11 inicial, era um jogador que servia de opção para o selecionador. Exato. Mas também viu-se que ganhamos um Luiz Mixon, ganhamos um jeitoso que também não fazia parte da convocatória. Então, para a próxima convocatória, para as próximas convocatórias, o selecionador nacional terá que fazer muita ponderação, terá que ponderar muito, ou simplesmente vai ter dores de cabeça para fazer a escolha dos jogadores que vai eleger. Para, esta próxima começa também a colocar-nos o pensamento sobre as possibilidades que o Combinado Nacional tem ainda de chegar ou para chegar ao CAN. Estamos a falar que Cabo Verde, que nas 2 últimas jornadas estava algo abaixo de Moçambique, conseguiu pontuar pelo menos por 2 vezes, nas 2 partidas, igualando agora o número de pontos de Moçambique, e no confronto direto com Moçambique isto pode ser algo, digamos assim, altamente decisivo para a seleção de Moçambique. Como é que nós olhamos para as reais possibilidades de Moçambique nesta altura de chegar ao CAN? Bom, as possibilidades estão aí. Praticamente o Cabo Verde disse, bom, vamos andar de mãos dadas, vamos lá ver quem tem mais força, ou puxar o outro lá para cima, ou empurrar, ou puxar. Portanto, os 2 empates simbolizam isso, simbolizam um Cabo Verde que não está ainda dentro daqueles pergaminhos que nos mostrou nos últimos jogos que nós fizemos com ele. Portanto, eu creio que essa é a grande lição que podemos tirar. Por outro lado, preciso também não deixar de lado o próprio Ruanda. Porque o Ruanda também tem possibilidades. Sim. Ele entrou para a corrida. Exatamente. Portanto, não é tão linear a dizer, bom, a questão vai ser discutida entre Moçambique e Cabo Verde. Até pode não ser discutida entre Moçambique e Cabo Verde. Pode ser discutida entre Moçambique e Ruanda. Basta que a Ruanda vença um jogo, o próximo jogo. E pronto, está tudo relançado. Está tudo relançado. Portanto, há ainda uma série de incógnitas, e essas incógnitas têm um denominador comum, que é Camarões. Camarões é que está a criar essas incógnitas todas. Exato. Por quê? O Camarões intrometeu-se nesta corrida. É verdade que já está qualificada, e, no meu ponto de vista, o que devia ter acontecido, o que devia acontecer nesta qualificação, tendo em atenção que há uma equipa que está qualificada, é que o resultado com esse adversário não devia contar. Não devia contar até para dar uma certa justiça. Exatamente. Exatamente. Aliás, uma certa verdade esportiva. Porque se nós formos a ver, é possível com os Camarões, depois de algum tempo, os Camarões relaxar-se e pensar que já não precisa de fazer mais nada. Exato. E quem fica prejudicado é aquela equipa que teve que ralar, podemos dizer assim, para conseguir algum resultado positivo. Portanto, a forma como foi feito este grupo e o facto dos Camarões contarem para a qualificação dos outros pode determinar o êxito ou inêxito de uma das equipas. Agora, o nosso caso não é a primeira vez que nós estamos numa situação dessas. Nós já estivemos numa situação vantajosa e perdemos-la porque achávamos que estamos confortáveis e podíamos fazer bons resultados. E o paradoxo que pareça é que os piores resultados, quando nós precisamos, fazemos em casa. E isso pode ser uma chamada de atenção do que aí vem. Pois há outro elemento importante, é que a seleção de Cabo Verde é composta por jogadores, quase a maior parte, que jogam em equipas de escalão inferior em Portugal. E quando chega o mês de março, abril, são os meses em que os jogadores querem garantir um bom contrato no futuro. Exato. E jogar nessa altura é uma altura em que eles têm que mostrar que têm capacidade para jogar em grandes palcos. E pode ser uma altura perigosa. Por causa disso. No nosso caso concreto, os nossos jogadores, nós já sabemos à partida o que é que lhes espera. O que é que espera aos jogadores, o que é que nós podemos esperar deles. E eu acho que esse é o grande problema. Depois, o leque de opções do Cabo Verde é muito maior em relação ao nosso. Estamos a falar de Portugal, mas há muitos outros jogadores espalhados para a Holanda, pela França, que podem ser a qualquer momento recrutados para vir representar a seleção. Vai ser por aí que o selecionador nacional afirmou que a decisão, ou as grandes decisões em relação, portanto, ao apuramento de Moçambique passam necessariamente pelo mês de março. Sim, sem dúvida nenhuma. Passam, obviamente, porque são
os últimos 2 jogos. São os últimos 2 jogos, são os adversários diretos. E sendo o adversário direto, obviamente que todas as cautelas são aqui chamadas, e nós, infelizmente, não temos muito um histórico forte, bom, a nosso favor, quando as decisões dependem só apenas de nós. Nós tivemos vários casos dessa natureza. A última foi até quando estava aqui o Abel Xavier, que nós estávamos numa posição, de certa maneira, desafogada, porque perdemos a última da hora. Parece que nós gostamos muito de sofrer, somos um bocado masoquistas nesse aspecto. Então, espero que esse masoquismo seja relevante para esta eliminatória. São 4 pontos que nós precisamos, praticamente 4 pontos. Exato. E vamos lá ver como é que vamos nos comportar, em que condições é que nós vamos estar em março, mas não se afigura nada fácil. Estamos com uma certa vantagem, porque temos um jogo em casa, mas todas as cautelas são poucas. São poucas para aquilo que nós precisamos. Pois, Adão, olhando para aquilo que são ou que possam ser as possibilidades de Moçambique e nesse desenho todo da entrada de Ruanda, a entrada de Cabo Verde nesta corrida, e as matemáticas que nós estamos habituados a fazer, buscar a calculadora a última da hora para ver se chegamos lá ou se não chegamos lá, como é que avalia? Acha que nós conseguimos, ou temos essas possibilidades reais de chegar ao CAN? Olhando para o conjunto, para todas essas vicissitudes que foram aqui apontadas e para o potencial, digamos assim, dos nossos adversários, sendo que o Ruanda não é de todo um outsider, como é que, enfim, olha para as reais possibilidades que Moçambique possa ter? Definitivamente somos masoquistas porque gostamos de sofrer e também somos matemáticos, andamos com a calculadora ali a fazer as continhas até o fim. Isto é quase sempre. Tanto que este empate que aconteceu em Kigali acabou relançando o grupo F de Moçambique, porque a próxima jornada deverá ser muito decisiva. Quero assumir e concordar com Lourenço Júnior em relação à fórmula que a CAF adotou para que se encontrasse o representante do grupo F para o Campeonato Africano de Nações, porque seria válido ou seria no mínimo razoável que o representante fosse encontrado através de um mini torneio, o que aconteceu entre estas 3 seleções, jogando num grupo em que os Camarões estão apurados. Mas quero acreditar que a seleção dos Camarões não vai facilitar, até porque já teria facilitado. O que é que está a acontecer nos Camarões neste momento? O Camarões está a jogar o prestígio, tem um novo selecionador que é o António Conceição. O António Conceição está a chegar e encontra uma seleção dos Camarões que está num processo de regeneração, estão a entrar novos jogadores, é o próximo anfitrião da Copa Africana das Nações, quererá chegar à Copa Africana das Nações com uma imagem muito positiva. É por isso mesmo que eu quero acreditar que a seleção dos Camarões pode não facilitar. Mas, se a seleção dos Camarões não está tão aflita, pode ser que encontre uma seleção de Cabo Verde muito motivada e ganhe efetivamente, que haja verdade desportiva, ganhe a seleção de Cabo Verde e ganhe também a seleção do Ruanda, porque estas duas também têm contas a prestar com a seleção, com esta seleção que é uma das mais temíveis do nosso grupo. Mas vamos olhar para nós. Moçambique tem a obrigação de tirar pontos ao Ruanda em casa, para poder disputar a última jornada, ainda com hipóteses de poder chegar à fase final do Campeonato Africano de Nações. Supondo que Moçambique perca pontos, perca o jogo em Kigali, aí o Ruanda parte para a última jornada em cima de Moçambique, na zona de qualificação. Na zona de qualificação, e Moçambique, assumindo também que Cabo Verde perca o seu jogo com a Seleção Nacional dos Camarões, aí a classificação seria Camarões em primeiro lugar, não vai mudar nada em relação ao primeiro classificado, teríamos Camarões no primeiro lugar, depois o Ruanda em segundo, Moçambique no terceiro lugar e Cabo Verde na última posição. Então, o Ruanda dependeria de si próprio a jogar com os Camarões, pode acontecer tudo, e é por isso que eu digo que o jogo de extrema importância neste momento para Moçambique é o próximo, porque estes jogos vão acontecer no espaço de uma semana. Em uma semana vamos ter, em março, vamos ter, até dia 30 de março, teremos as decisões.
o jogo acontece uma semana antes da semana de 30, então aí Moçambique é obrigado a vencer o Ruanda. O que vai acontecer é que Moçambique vai ter que viajar com os desgastes das viagens, sair de Maputo para Kigali, pode não ser tão desgastante, mas já esta viagem sempre de ir, depois voltar, isto tem as suas consequências para quem vai competir, e depois somos obrigados a ganhar o jogo, sim. Se conseguirmos, vamos com alguma margem de conforto para o jogo da última jornada, porque já dizia o Lourenço, um empate, 4 pontos já nos servem. Se conseguirmos 3 em Kigali, depois. Em Maputo, jogamos ou pela vitória ou pelo empate. Temos alguma zona de conforto. Pois. O que não pode acontecer com Moçambique é perder em Kigali, porque complica automaticamente as suas contas de apuramento. Perdendo, ainda pode chegar, mas seria muita conjugação de fatores, uma conjugação de resultados que pode, no fim, não favorecer a equipa nacional. Portanto, neste momento, temos que começar a pensar em ganhar o jogo. É verdade que em março, já dizia o Lourenço, que em março os cabo-verdianos que estão espalhados pelo mundo fora, eles são mais imigrantes que nós, então eles estarão em algum momento a pensar nesta projeção para os seus campeonatos, mas eu vejo alguma vantagem também para o nosso país, tendo em conta que o nosso Moçambola vai começar agora, se começar em dezembro, começa no próximo mês de dezembro, e depois temos nossas equipas nas afrotaças, se elas se comportarem bem, então são estas equipas que também poderão nos dar algum conforto competitivo para chegarmos a esta fase e encontrarmos já estas seleções com algum nível, índice competitivo para poder jogar. Porque nos outros anos, normalmente, os jogos de fevereiro, março, abril, são favas contadas, porque em Moçambique não há competição, não temos o campeonato, os jogadores não estão rodados. Então, este indicador pode nos ajudar um pouco para começarmos a sonhar. Moçambique ainda não está fora. E eu, pelo menos, faço contas otimistas. Aliás, todos os moçambicanos neste momento estão a fazer estas contas otimistas, porque querem, de facto, que o Combinado Nacional esteja na fase final do CAN, nos Camarões. Aí, se calhar, eu provocasse-lhe um bocado e perguntasse se estivesse no papel do Luís Gonçalves, que tipo de abordagem é que julga que Moçambique deveria ter nestas duas partidas, diante do Ruanda e também Cabo Verde? Luís Gonçalves o que eu tenho visto é que ele tem duas abordagens. Quando joga fora, temos uma equipa mais comedida, uma equipa que ataca, sim, mas tem um comportamento mais defensivo e a procura do golo, porque não pode escapar a isso. É por isso que até conseguimos, se forem a prestar atenção, só não marcamos no último jogo em casa, mas nesta campanha Moçambique marcou sempre. A nossa seleção tem esta postura de chegar ao golo. Este é um handicap positivo para a nossa equipa que tem estado a marcar golos. Marcou 2 contra Cabo Verde, marcou 2 contra o Ruanda, marcou 1 contra os Camarões, tem 5 golos. Então, se continuarmos a manter a postura de, pelo menos, chegarmos a um golo fora e depois vermos o que acontece, esta é uma postura positiva. E em casa, vimos que a seleção nacional contra os Camarões, mesmo jogando com uma equipa limitada, alargou um pouco mais a sua propensão ofensiva, explorou um pouco mais as laterais, os flancos, para que pudesse chegar com mais frequência à baliza. Chegamos com mais frequência à baliza, tivemos mais oportunidades. Se não marcamos é porque o dia não estava concebido para nós chegarmos ao golo, porque normalmente a nossa principal pecha é criar oportunidades de chegar à baliza. Desta vez até abordamos a baliza, não marcamos, então há um crescimento do ponto de vista de abordagem da equipa nacional para poder chegar lá. Agora, uma outra alternativa que o selecionador pode encontrar é procurar aqui, não sei quantas datas FIFA poderemos ter, mas se pudesse colocar a equipa, a seleção nacional a jogar. O torneio da COSAFA de sub-20, se calhar pode até nos proporcionar alguns jogadores, algumas opções para o selecionador nacional começar a contar também com elas, porque estamos a perceber que quanto mais jovens os jogadores forem lançados, eles têm uma margem de progressão, têm um nível de explosão para poderem constituir as próximas opções na nossa equipa nacional. E se o selecionador quiser, deve despir um pouco esta questão
não mexer com jogadores que são tradicionais, os colossos da nossa seleção nacional. É preciso começar a mexer um bocadinho, ir lançando a juventude, porque a lição que Camo nos deu contra a seleção dos Camarões é uma autêntica bofetada de luva branca para os críticos que acham que há jogadores que não se devem mexer, os jovens não têm espaço ainda. Vimos também o Camo a fazer, o Jenny Katam a se associar a este leque de jogadores que estão a subir claramente de nível na nossa seleção. Então, apostando um pouco nesses jogadores, dando-lhes confiança, é possível que façamos frente a estas duas seleções que, não sendo seleções fracas, são seleções que estão ao nosso nível. Pois, Lourenço também partilha da mesma opinião, olhando para as aspirações de Moçambique, este tal lufada de ar fresco e injetar sangue cada vez mais jovem, mais ambição, digamos assim, na seleção nacional? Eu creio que um dos grandes dilemas que muitas vezes se confronta os treinadores é saber como se posicionar perante a oferta. A oferta que circunstancialmente acabou surgindo, muitas vezes cria dúvidas no selecionador nacional, no treinador em geral. Será que aquilo foi apenas uma questão episódica ou é uma questão que nós temos que seguir sempre? São jogadores que podemos contar com eles a qualquer momento ou foram só força de circunstâncias que assim o proporcionaram? Portanto, esse dilema é um dilema que o treinador vai transportar consigo. Ele tem que ter a capacidade de, ao pensar no jogo, também pensar acima de tudo as características que os jogadores têm. As características dos nossos jogadores e as características do adversário que vai encontrar. Qualquer um desses dois adversários tem características diferentes. Os Camarões têm uma, o Cabo Verde tem outra e o Ruanda tem outra. Obviamente que numa situação de tudo ou nada, nós temos de ser, se calhar, suicidas. E em alguns momentos, quando falei deste jogo em outros órgãos de informação, eu dizia que o que nós temos que apresentar era uma seleção destemida, uma seleção ousada. E para os jogos que vão acontecer, tem que também, a palavra de ordem tem que ser, temos que ver o jogo nessa perspectiva. Seja o jogo no Kigali, seja o jogo em Moçambique, nós temos que ter uma seleção afirmativa. Não podemos estar sempre condicionados aos números, ao resultado e aquilo que as consequências podem vir daí. Porque está mais que provado, e nós temos lições desse espectro que nós estamos aqui a falar, de sempre que nós jogamos para não perder, acabamos perdendo. E essa é uma verdade, é verdade que é uma verdade lapalice para qualquer circunstância, para qualquer adversário e para qualquer equipa. Mas está provado que nós temos muita dificuldade em conseguir manter um espírito competitivo, principalmente quando não temos de levar a equipa para frente. Temos muitas dificuldades. Sempre que nós sofremos golos, por exemplo, quando ainda temos moral suficiente, vamos para frente, conseguimos produzir. Portanto, para dizer que nós não temos ainda uma cultura defensiva como têm os outros adversários. Os Camarões, quando querem, ou Camarões e Nigéria, quando querem, podem ficar 90 minutos a defender, estar ali e sabem que tem uma disciplina tática à altura. Nós já não temos isso. Os nossos jogadores têm muita propensão ofensiva. As nossas equipas têm muita propensão ofensiva. Se calhar a própria característica dos nossos jogadores é essa mesma. Portanto, quando nós somos confrontados com essas situações, é que nós temos que gerir o resultado, manter a bola, defender, acabamos sempre por perder. Porque muitas vezes os nossos níveis de concentração são muito reduzidos. Há seleções que têm níveis de concentração muito elevados. Os níveis de concentração têm muito a ver com a própria preparação. Não só a preparação para o jogo, mas a preparação desde a formação até chegar à alta competição. E essa preparação, infelizmente, nós não temos. Portanto, do meu ponto de vista, estes dois jogos têm que ser encarados como uma forma de nos afirmarmos. Se perdermos também não se perde nada. É verdade que nós já estamos habituados a perder. Mas quando eu digo não se perde nada, digo no sentido de nós podemos fazer ajuste com a história no futuro. Com certeza. Podemos perder um jogo, mas ganharmos uma equipa. Mas também podemos ganhar um jogo em termos de resultados práticos de construção de uma equipa, não temos nada. Portanto, eu creio que a ousadia pode ser uma das
das formas de nós chegarmos lá, afirmarmos e ganharmos o jogo. Aqui também é a mesmíssima coisa. Se calhar essa falta de medo pode nos ajudar a qualificar, porque nos outros, essa sua descrição remete-me a estas circunstâncias. Os empates do Zimpeto, minuto 90 mais 2, okay. é mesmo por causa do medo de não perder o jogo, quando tínhamos tudo controlado. Que se cometem erros. Exatamente. Então, se a equipa vai mesmo destemida e mete na ideia de que, bom, se perdermos o jogo, terão sido as circunstâncias do próprio jogo, mas vamos jogar para ganhar. Eu se calhar trago aqui a colação um termo que usou uma vez, acho que em 1995, Bob Robson, quando dizia que falta aos clubes portugueses o instinto assassino. Pois. O instinto assassino é daquele mesmo que vai para... Porque o que acontece muitas vezes com um assassino? O assassino geralmente não se contenta com uma facada. Pois. Porque ele quer ter a certeza que alguém morreu, são 6, 7, 8 facadas, para ter certeza que daqui não vai sair nada. Portanto, falta esse instinto assassino nas nossas equipas. Marca um gol, depois acha que, bom, já está bem. O instinto assassino salvaguarda. Pois. É uma salvaguarda, bom, vamos marcar o primeiro gol, vamos procurar marcar o segundo gol, vamos pôr o adversário que é ó. Pois. E quando se faz a contagem, no combate de boxe, por exemplo, quando se dá um soco, o adversário cai, o outro não pode ficar ali relaxado a pensar que, bom, aquele já caiu. Pois, não. Pois. Há uma contagem de proteção. Exatamente. Aqueles são as 8 vezes que conta. Depois o árbitro pergunta se está em condições. Exato. Quando ele continua, o adversário não fica a pensar, bom, aqueles pontos que eu dei não são suficientes. Não. Tem que haver cultivar esse espírito, esse instinto assassino que nós temos que ter. O que o Lourenço fala são golos. São golos, exatamente. Sim. Estamos no jogo de futebol. Entenda-se. Pois bem, nós voltamos em poucos minutos, vamos sair para uma curta pausa, vamos continuar a olhar para o desporto no país, vamos continuar a olhar para o futebol e na segunda parte do nosso programa vamos falar sobre a preocupação que o Presidente da República tem relativamente à Covid-19 no desporto e, sobretudo, nas últimas semanas que tem estado a disparar os números, tivemos o exemplo da Seleção Nacional, tivemos o exemplo também em algumas equipes, sobretudo, que vão entrar em prova já no Moçambola muito brevemente. Até já, nós voltamos. Obrigado por estarem desse lado a acompanhar esta edição do Lance 442, edição de segunda-feira, e este programa tem a sua reposição ao longo da semana e também pode ser acompanhado através das plataformas das redes sociais. Continuamos a olhar para o desporto em Moçambique e agora a grande preocupação que existe em relação à Covid-19. Algumas provas foram autorizadas, ou melhor, competições foram autorizadas para o regresso. A Seleção Nacional jogou na última semana diante dos Camarões e casos positivos da Covid-19 foram registrados no Combinado Nacional, desde o treinador até mais 6, 7 atletas e também, e depois de recomendações do chefe de Estado, alguns clubes, depois de visitados, foram detectados alguns casos da presença da Covid-19. Enfim, vamos começar por olhar e ver a preocupação manifestada pelo chefe de Estado na pretérita quarta-feira, durante um evento do Estado. Do estudo que mandei fazer para os clubes que têm que voltar ao futebol, foi onde se verificou mais, acima de 16% de contaminação, acima daqueles jovens que estão nos mercados, acima do pessoal de saúde, acima dos professores. O que significa que os clubes todos que nós testamos ao nível do país estão cada vez mais a provar que é onde existe maior prevalência da Covid. Portanto, precisamos de mais medidas, mais concentração, precisamos de mais jovens, precisamos de mais pessoas vivas, saudáveis para desenvolver o país. Nós temos o exemplo vimos agora, quisemos jogar o futebol com Camarões, última da hora, universo aproximado de 30 pessoas testados, quase que 30% ficaram positivos. É muito. Pois bem, aí estão as preocupações, ou a grande preocupação do Presidente da República em relação aos casos positivos da Covid-19. Adão, é de facto preocupante. É preocupante, é um mau sinal, até porque antes do jogo com os Camarões, o Presidente
pediu para que o público se comportasse. Era um evento teste, tivemos 5.000 espectadores no campo, mas a amostra não foi boa. Está aí um estudo que o Presidente da República encomendou, mandou fazer e estamos a nos comportar muito mal. Em relação à seleção nacional, eventualmente teria faltado um pouco de medidas para blindar a seleção ali no hotel onde a seleção estava hospedada, porque houve muito movimento desusado. Os jogadores foram visitados. Não estou a dizer que houve, se calhar, o desrespeito, no que diz respeito à utilização da máscara, mas é um sinal que nós temos que... É uma aprendizagem, é uma lição para as próximas 2 jornadas, porque quero acreditar que para o jogo, para a dupla jornada, esta que está a faltar, teremos de novo situações, vamos jogar sob restrições, porque a Covid parece que não dá tréguas, e estes números, não sei que mensagens é que poderão estarem a transmitir para o Moçambola que vem aí, porque efetivamente não podemos ter situações como estas. Nós já chamávamos a atenção em ocasiões anteriores que nós, desportistas, não podemos ser vistos como sendo aqueles que estão a contribuir para o aumento dos casos da Covid. É verdade que a Covid tem estado a aumentar, mas esta comparação do ponto de vista setorial está a mostrar que, afinal de contas, os desportistas não estão a conseguir efetivamente se protegerem da Covid-19. As medidas, alguma coisa está a falhar, então é preciso apertar um pouco mais nestas medidas. Não sei até que ponto os clubes deverão se comportar, porque, pelo que vejo, muitos clubes libertam os jogadores após o treino, não se sabe em que circunstâncias é que os jogadores voltam para casa e chegam ao treino, então há que fechar muito mais estas situações. Temos também, infelizmente, na seleção de basquetebol que vai a Kigali, 5 elementos com a Covid-19, então são números que começam a preocupar e também que podem trazer consequências para a nossa equipa. Trouxeram para a equipa que jogou contra os Camarões, porque tendo aqueles 8 futebolistas que acusaram positivo, a prestação poderia ter sido outra. Desta vez também temos jogadores influentes, por exemplo, o Kendall Manuel, que é um jogador que agregaria mais valor, porque vem de um basquetebol mais evoluído norte-americano, não poderá fazer parte desta nossa seleção, que precisa de jogar de igual para igual, ou se calhar até abrir esperanças para chegar a outra janela, porque encontrando seleções como Angola, encontrando seleções como o Senegal e também o Quênia, aí Moçambique tem que estar no seu melhor para poder fazer frente a estas equipas. Então, com situações da Covid, estamos a diminuir as hipóteses competitivas, mas também estamos a complicar esta possibilidade, esta batalha para o retorno à competição, até porque a economia do desporto está-se a ressentir muito disto. Então, é preciso mudarmos de comportamento se quisermos voltar, porque os números simplesmente são desastrosos. Pois, Lourenço, há motivos de preocupação em relação aos desportistas, mas também numa altura em que se está a preparar o retorno das competições, estes números podem ter um impacto, digamos assim, não só sob o ponto de vista organizacional, mas sob o ponto de vista até de decisão, se vale a pena voltar às competições nesta altura. Sim, esta questão levantada pelo Presidente da República traz consigo mensagens. A grande mensagem é que, a principal mensagem do meu ponto de vista é que durante o processo, desde março até a data de hoje, que já estão libertados para fazer a competição, nós não nos preparamos convenientemente para enfrentar esta situação. À medida que foram-se relaxando as medidas, também houve um relaxamento em relação a essa matéria. Esta pode ser prova viva? Uma prova viva? É uma prova viva. E depois há 2 níveis que nós temos que analisar o problema. O primeiro tem a ver com as características de cada clube, as questões organizacionais de cada clube. Há clubes que os jogadores só se concentram para treino, depois dispersam-se. Há clubes que os jogadores estão confinados, estão no lar. Essa amostra diz respeito a qual desses dois segmentos? 2 segmentos. É dos que estão sempre confinados ou dos que fazem a viagem todos os dias do clube, da escola, do clube para casa para o clube. Depois,
qual é o meio de transporte que os jogadores usam nessa trajetória? É o meio de transporte público, é privado, é do clube, nós não sabemos. Portanto, há uma série de elementos que é preciso agregar neste estudo, de modo a que se encontre uma determinada linha, uma determinada conduta. Porque, caso contrário, senão vamos misturar situações totalmente diferenciadas. Depois, há o problema de perceber até que ponto é que os organismos que tutelam essas modalidades têm exigências em relação à própria organização dos clubes. Porque, no caso, por exemplo, dos jogadores da Seleção Nacional, 2 dias ou o dia anterior ou 2 dias antes da competição, testam. Quando se vão se concentrar, testam. Os nossos clubes, como é que estão organizados? Qual a exigência? Eu não conheço, eu conheço aquelas exigências, como é que se diz, as usuais que estão a ser lançadas pelo Ministério da Saúde. Mas concretamente no caso do nosso protocolo sanitário dos clubes, como é que está a funcionar? Como é que estão a fazer a testagem? Medir só a temperatura, lavar as mãos, parece que não é bastante. Depois temos que levantar outra questão que é importante, é que, diferentemente, por exemplo, do mercado, dos professores e da saúde, os nossos jogadores são testados. Quem me garante que naquele núcleo de onde o jogador vem, naquele bairro de onde ele vem, daquele quarteirão onde ele vem, o número não pode ser elevado. Portanto, a amostra também tem que se levar em conta a amostra e a capacidade de testagem que existe. Depois, eu acho que há um outro elemento que é preciso também, antes de começar a competição, que essas questões protocolares sanitárias devem estar agregadas no regulamento da competição. Portanto, não basta só dizer, bom, fazem testes e pronto, falharam o protocolo, pronto, temos que chamar de sensibilizar. Não. Eu creio que se nós introduzíssemos no regulamento da competição, no regulamento da prova, no caso concreto do Moçambola, esses aspectos como aspectos que também têm influência no resultado do jogo. O que quer dizer que a equipa pode muito bem ganhar o jogo, mas se não cumprir com determinados parâmetros, perde aquele jogo. Isso pode ser uma forma de despertar para o interesse dos clubes e a sua organização, de modo a que saibam, bom, não basta só ganhar os 3 pontos dentro do relevado, é preciso que todas essas circunstâncias envolvidas no jogo também sejam observadas. Acaba sendo um desafio para a Liga Moçambicana de Futebol, para a Federação Moçambicana de Futebol, dúvida nenhuma. E também para o próprio Ministério da Saúde. Sem dúvida nenhuma. É preciso agregar esses elementos. A CAF anunciou uma série de medidas protocolares em relação a esta questão da Covid, que inibiram que os clubes, aliás, as seleções, pudessem transportar, aliás, abrir espaço para as equipas, para ter público. Limitou o número de pessoas que devem entrar e incorporou na competição uma série de fatores. Esses fatores, se Moçambique tivesse ganho o jogo, se calhar se não cumprisse com os protocolos, era capaz de perder. É razão bastante essa. Agora, no nosso caso, o que é que nós estamos a fazer em relação a isso? É preciso nós observarmos isso. Temos capacidade suficiente para dizer, bom, o fator desportivo, o fator campo, não pode ser só o único para avaliar se o clube está desportivamente em condições para competir ou não. E a questão protocolar é uma questão muito, muito importante. Pois bem, há medidas que devem ser tomadas, sobretudo pelos desportistas, para se evitar, digamos assim, a propagação da Covid-19 no desporto. E estes números que são apresentados aqui, ainda que o Lourenço levante esta questão sobre que tipo de clubes, que tipo de dinâmicas cada um deles tem, não deixam de ser objeto de preocupação. Agora, é preciso que se siga com rigor as questões protocolares, mas é preciso, acima de tudo, também que se garanta que o desporto não seja um veículo de propagação da Covid-19 no nosso país. Sem dúvidas, sem dúvidas. E o Lourenço aqui levanta uma questão organizacional. Tudo começa por aí. Os clubes devem ter esta obrigatoriedade. Nos próximos dias vamos ter assembleias gerais que deveriam ser determinantes para que estas questões sejam tomadas a peito. A Federação vai fazer a sua Assembleia Geral, a Liga de Futebol vai fazer a sua Assembleia Geral, sendo a Federação Moçambicana de Futebol aquela que constitui a umbrella, deveria desde já olhar com alguma cuidado para estes
para estes elementos, porque se eles não são observados, então estamos a praticar o desporto sob risco, colocando em risco a saúde das pessoas. A Federação, a Liga Moçambicana de Futebol, que é aquela que vai movimentar a próxima prova, a próxima competição, então também deveria incorporar estas questões, porque por causa das várias circunstâncias que rodeiam o nosso campeonato, há que mexer um pouco com o regulamento de competições, há que agregar estes elementos que passam a fazer parte do dia a dia do desportista e que se conheça o protocolo sanitário. Exato. Várias vezes pedimos para que os clubes mostrassem um protocolo sanitário e que as medidas de prevenção à Covid-19 que se adotam normalmente nos clubes que tenham que ser diferentes. Por exemplo, os clubes que nos países onde os campeonatos chegaram ao fim, independentemente das condições econômicas ou não, na África do Sul, quando quiseram terminar o campeonato, os clubes foram colocados numa espécie de bolha, vamos lá dizer, encontrou-se uma cidade onde os clubes estivessem ali, num sítio, não vamos dizer imune, mas onde as medidas são reforçadas. Os clubes, aqueles que estão alojados em centro de estágios, os números, quero acreditar que nesta amostra os números são muito reduzidos em comparação com os clubes que os jogadores nem sequer têm uma carinha para se fazerem ao local do treino, para se fazerem ao local da competição. E estes números poderão aumentar, tendo em conta que daqui a pouco, quando começar o campeonato, haverá uma maior mobilidade. Teremos equipas de Maputo, por exemplo, a jogarem na Cala e vice-versa. A mobilidade aumenta o grau de exposição, aumenta esta possibilidade dos números virem a subir. Então, os clubes devem ter esta responsabilidade e, se existisse, de facto, alguma obrigatoriedade, alguma medida que punisse quem não cumprisse à risca estas recomendações médicas, então poderíamos fazer um campeonato seguro. A começar um campeonato da forma como nós estamos, sinceramente que estamos a colocar muitas vidas em jogo. Exato. Estamos a colocar muitas vidas em jogo, é necessário, portanto, que haja um olhar mais aprofundado sobre o protocolo sanitário em vigor no país, mas acima de tudo também que os gestores desportivos ao mais alto nível, Liga Moçambicana de Futebol, no caso, a entidade que tutela o Moçambola, possa regrar, regular, seguir, acompanhar, e o Ministério da Saúde também fazer o seu acompanhamento. Mas esta situação levanta-nos uma outra questão, é que no cenário em que nós estamos a viver agora, definitivamente não vamos ter adeptos tão já nos campos. Com esta realidade que se está a viver, se os jogadores já estão nesta situação, ter adeptos nos campos de futebol pode ser também objeto de preocupação. Sim, pode ser, e é preciso que, não sei se a Federação Moçambicana de Futebol criou alguma equipe para fazer o estudo, o acompanhamento dos 5.000 adeptos, e saber até que ponto é que aqueles 5.000 adeptos estão ou não em condições... Portanto, estes do último jogo, este jogo era um jogo de teste. Exato. Então, quando se faz um teste desta natureza, é preciso também criar equipes de trabalho, sejam conjugados com o próprio Ministério da Saúde, de modo a que se possa monitorar, primeiro, a forma como os adeptos se dirigiram ao campo, segundo, a forma como estiveram alojados, podemos dizer assim, dentro do campo do retângulo de jogo. Depois, qual foi o comportamento depois do jogo. Essas circunstâncias todas devem ser avaliadas, de modo que depois se possa tirar uma conclusão se vale a pena ou não enveredar por esse caminho. Obviamente que, pela amostra que nós tivemos neste jogo, esta é uma percepção apenas de senso comum. Percebeu-se que nós não estamos em condições, ainda não estamos em condições, porque isso vai perigar muito mais gente, porque o espaço desportivo é um espaço de emoções. Exato. E sendo um espaço de emoções, dificilmente nós temos um comportamento, por exemplo, como os orientais têm. Os orientais estão ali sentados, dizem que a disciplina tem que estar sentado, bater palmas, bate palmas, não sorri, não se levanta. Nós temos um comportamento diferente. Exato. E esse comportamento pode perigar não só a vida das pessoas que estão a acompanhar o jogo, como também dos próprios atletas. Exato. Porque depois de uma vitória, toda a gente está à espera de abraçar, cumprimentar, e isso pode ser um veículo grande de propagação da doença. Portanto, o futebol não pode ser, o desporto não pode ser esse vetor de disseminação da doença. Agora, que medidas devem ser tomadas? Qual deve ser o nosso comportamento? Obviamente que
o comportamento tem a ver, sobretudo, com a visão que os próprios clubes têm desta circunstância. Porque é uma circunstância anómala e, obviamente, que as medidas têm que ser, a ser tomadas, têm que ser medidas também anómalas em função, primeiro, das necessidades da preservação da saúde dos atletas, segundo, da própria integridade da competição e, terceiro, da própria valorização da prova. Se não, esses fatores todos não estiverem conjugados, nem vale a pena nós falarmos em público. Se já está a ser difícil conseguir manter o controle de 30 pessoas, imagina quando forem multidões. E as multidões, é preciso também chamar a atenção num aspecto, é que as multidões não estão só dentro do campo. Ao redor do campo, aqui para chegar, aqui para treinar-se, há sempre a tendência das pessoas, principalmente nos momentos de euforia, nos momentos que se ganham jogos. Portanto, não é só no recinto do jogo, é toda a envolvência organizativa para preservar esses 20 ou 25 elementos que estão no campo, que são aqueles, ao fim e ao cabo, pelos quais recai a grande responsabilidade. Portanto, é a responsabilidade grande a ser dos clubes, a ser da Liga Moçambicana de Futebol, que devem monitorar com muita assertividade esta questão. De que forma pode ser determinado o evoluir destes números, ou o recuo destes números de casos da Covid nas coletividades, para manter-se a decisão de que o campeonato pode arrancar em março, ou então recuar-se? Bom, os números não estão a abonar a favor do desporto neste momento, tendo em conta esta amostra que pode ser mais refinada para perceber qual é o comportamento e se induzirem estes atletas a comportamentos diferentes, como, por exemplo, como é que se comportariam se estivessem confinados e como é que se comportam. Está claro que aqueles que não estão confinados têm um maior risco de exposição e de contaminação. Então, em função disto, é possível aqui que se faça um controle de facto e que os clubes consciencializem-se de que a Covid existe, é preciso tomar medidas muito rígidas para que tal aconteça. Estávamos ainda num passado muito recente a discutir, os clubes estavam a pedir um financiamento, estavam a pedir a criação de condições, porque por si só os clubes não têm dinheiro para este protocolo sanitário, condicionam para que joguem futebol, porque sem público é preciso que alguém meta dinheiro, mas também o dinheiro vai servir, para além dos protocolos sanitários, para outras despesas inerentes à vida de um clube. Então, aqui há muitos aspectos que estão a ser equacionados e não sei até que ponto nós, como país, estamos preparados. E recuperando um pouco aquela ideia anterior de aglomerados, nós somos muito emotivos. Lourenço dizia que, mesmo em caso de vitórias, nós queremos vitoriar os que triunfaram lá nas 4 linhas, mas temos situações em que, neste jogo, eu vi multidões que se aproximaram da nossa seleção para poupar os jogadores, porque não gostaram do comportamento de A, B ou C, então houve ali multidões e mesmo nas bancadas nós vimos as pessoas muito próximas, então não se consegue fazer o distanciamento. Estou a imaginar a Bela Vista, a famosa pedreira, onde o comportamento dos adeptos é de muita efervescência, tendo em conta que as pessoas se juntam ali, se identificam muito com a equipa. Pode não ter acesso ao estádio, porque se joga a porta fechada, já tivemos situações destas na Bela Vista, jogos à porta fechada, mas as pessoas se juntam ali em torno do estádio, tentam encontrar um ponto onde é possível espreitar. Então são estas situações que também continuam a trazer aglomerados para os estádios. Então, nós, enquanto povo, precisamos de ter uma educação, uma consciência diferente. Porque se fizermos a comparação também com os mercados, nós estaremos a dizer que os números nos mercados estão como estão, porque as pessoas que vão aos mercados se comportam a preceito. Porque isso não está a acontecer. Se calhar é por falta de testagem, porque ali não há nenhuma medida de prevenção à Covid-19. Vamos lá ser convenientes em relação a estes aspectos. Então, é preciso que os clubes sejam um lugar de aprendizagem, um lugar onde os próprios jogadores sejam conscientes disto e sejam eles mensageiros de que é preciso adotar medidas mais diferentes, medidas mais assertivas para que, de facto, o desporto ande longe da Covid. Mas nas circunstâncias em que os nossos clubes estão, nas circunstâncias em que o nosso futebol está estruturado neste momento, é uma situação bastante arriscada.
Pois bem, muito se pode dizer relativamente a este tema, que é a preocupação em relação aos casos da Covid-19 no desporto. O Presidente da República já fez uma abordagem esta semana, deixando ficar nas entrelinhas, naturalmente, a preocupação que tem e aquilo que pode, enfim, suceder nos próximos tempos, caso estes números continuem com esta tendência de crescimento. Estamos praticamente na reta final desta edição. Eu deixo-vos com as considerações finais, 30 segundos para cada um, e a promessa de voltarmos para a semana. Lourenço. Bom, o que posso dizer é que não percamos a esperança em relação à Seleção Nacional. Pois. Tenhamos confiança que os jogadores, em março, serão em melhores condições para representar condignamente a nossa seleção e que nos dê a alegria de pelo menos participar 10 anos depois num CAN. E por outro lado, que também os mesmos desportistas também sejam os mensageiros da boa conduta em relação à questão da Covid, porque a questão da Covid não é uma questão que vai superficial, é uma questão que mexe com todos, mexe com a saúde de todos, mexe com a economia, mexe com todos os setores dessa vida. Uma pessoa infectada pode afetar a vida de muita gente. Portanto, são essas duas mensagens que eu queria deixar. Muito obrigado, Adão. Bom, a minha mensagem vai para o telespectador. O telespectador que é ao mesmo tempo internauta, é ao mesmo tempo o seguidor da nossa seleção nacional. O que tem estado a acontecer, mesmo sabendo que a nossa seleção não é muito famosa nos resultados, o telespectador não ajuda muito, porque há mensagens que tiram a confiança na nossa equipa nacional, há mensagens desabonatórias. Nós insuflamos, vamos lá dizer assim, oxigênio negativo, energias negativas para a nossa equipa nacional quando vai jogar. Então, no dia do jogo da seleção nacional, todos nós temos que assumir que a nossa equipa precisa de nós e nós somos o tal 12º jogador, e juntarmos ali as energias positivas para que a nossa seleção possa ganhar e os jogadores sintam o calor do público, efetivamente. Porque enquanto tivermos estas correntes, uma positiva, outra negativa, a negativa pode atrair mais a positiva e os resultados não ajudarem. Os jogadores estão a precisar de uma mensagem de alento, estão a precisar de ouvir o povo que se coloque em torno dela para que a seleção possa, de facto, nos dar a alegria de voltar ao CAN 10 anos depois. António Lourenço Júnior, obrigado por ter estado aqui. Adão Matim, obrigado. Nós voltamos a cruzar-nos na próxima semana. Agradeço também a disponibilidade do estimado telespectador que esteve a seguir-nos até esta altura. Marcamos um novo encontro para falarmos sobre desporto daqui a 7 dias. Fique bem.